palavra obediência, o presbítero Monserrat passou os 7 passos, né? E creio que hoje seria a obediência o tema, por isso fiz a leitura dessa palavra. A obediência é um princípio bíblico que, se o homem ou a mulher seguir, sempre será abençoado por Deus. Não há um exemplo na Bíblia que nos deixe a desejar. Todas as vezes que Deus falou ao seu povo, ou particularmente a uma única pessoa, para cumprir com a sua palavra, e essa pessoa o fez, Deus sempre o abençoou. E o desejo de Deus é abençoar os seus filhos na terra. O desejo de Deus é ver com que as pessoas que sirvam a Ele, sirvam de coração e possam compreender a grandeza do seu amor. Deus não deu mandamentos pesados para nós, mas Ele nos deu mandamentos que são agradáveis. Sempre que nós obedecemos às ordens de Deus com amor, se torna muito bom e fácil. O difícil é quando nós queremos servir a Deus por obrigação, ou para agradar aos homens, ou para fazer parte de um grupo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para os seus mandamentos e começamos a ver que não foi o homem que escreveu, e que não foi o ministério que mandou, mas que foi o Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para salvar a tua vida e a minha vida, as coisas se tornam melhor. Isso nós vimos exemplo quando um homem ama a sua esposa, ou a esposa ama o seu esposo, e faz todas as coisas para agradar o seu cônjuge e não lhe é pesado. Trabalha até tarde, deixa muitas vezes de consumir alguma coisa, ou comprar para si próprio, para prover para a sua família aquilo que é melhor. As horas extras, o calor e toda a força que ele faz não é pesado, porque ele vê e tem prazer de estar junto com a sua família. Eu creio que isso acontece com vocês. Esse ano faço 25 anos de casado, dia 18 agora de agosto, e até peço desculpa, minha esposa não veio porque nós estamos em reforma lá em casa. Eu fiz uma parte da limpeza, agora ela está fazendo a segunda etapa. Mas uma próxima vez nós estaremos aí juntos. Então são 25 anos que estamos juntos e passa muito rápido. Então a obediência é um princípio. Nós vimos que quando Deus ordenou para que Noé fizesse uma arca, construísse um barco, uma missão talvez impossível para nós, olhando humanamente falando. Um homem que nunca havia visto uma chuva, um homem que jamais havia construído um barco, um homem que jamais havia sequer tido uma faculdade para fazer os cálculos ou entender de construção civil. Mas esse homem se dispôs a obedecer a ordem de Deus, e ele pôde ter o prazer de, durante 120 anos, construir uma arca, um barco, e essa mesma arca ser a salvação para a sua família. Mesmo zombado, mesmo desprezado, mesmo muitas vezes até injuriado, mas ele permaneceu na ordem de Deus, seguiu o modelo de Deus e deu certo. O barco não afundou, os animais vieram sem trabalho algum, e esse homem foi abençoado. E eu creio que você vai ser abençoado também quando você cumprir com a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, diz que os meus amigos são aqueles que amam e obedecem a minha palavra. Amigo de Deus é aquele que agradece a Deus, mas que obedece. Nós temos vários exemplos que há situações que você pode desobedecer e a consequência não é tão grave. Há muitas regras que nós quebramos diariamente e nós não perdemos muito. Mas tem determinadas regras na vida ou situações que, quando você desobedece, infringe alguma coisa, você paga muito caro. Quantas pessoas deixaram de obedecer a lei de trânsito no que diz respeito a beber e dirigir, e destruíram famílias, sonhos, conquistas, porque acharam que não era tão importante essa lei, e beberam e acharam que tinha domínio e controle, mas lá na frente encontraram uma família num ponto de ônibus, um jovem que se formou numa faculdade, e ali num segundo tudo foi destruído, porque não obedeceu.
Não tem como voltar atrás, não tem como colar os cacos, não tem como retornar a vida de alguém. Por mais que se arrependa, por mais que a pessoa pense: meu Deus, eu não tinha essa intenção, mas já se foi. Deus também deixou o seu mandamento para que nós andássemos nessa terra por um período tão curto, alguns 70, 80, 90, 100 anos. Mas o certo é que todos os dias nós vimos exemplo na nossa família, fora da nossa família, pessoas que vão e partem dessa vida para a eternidade, e se não obedeceram à voz de Deus, não terão um futuro agradável. E Deus dá a oportunidade indistintamente para mim e para você, tão somente obedecer a Deus e participar para sempre com Ele na eternidade. Eu creio que aqui tem pessoas com o coração aberto para obedecer ao Senhor. Nesse exemplo que nós vimos aqui, a Bíblia Sagrada mostra como Deus, Ele pode transformar a vida de uma pessoa, como Deus pode fazer com que alguém insignificante se torne uma pessoa importante. A Bíblia mostra o exemplo de Saul, o primeiro rei de Israel. Não havia rei naquela época, mas Deus colocou os olhos em Saul, e da menor família, da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim, escolheu Saul para reinar. É como escolher uma pessoa simples, pobre, sem conhecimento, e colocar como presidente da república, como rei de uma nação. E essa pessoa passa a ser honrada, a ser servida. Tudo que ela faz é importante. Até alguns dias atrás essa pessoa era comum, era igual a todas, mas agora, separada do povo, ela se torna o representante na terra. Deus honrou aquele homem, não porque merecia, mas porque Ele queria mostrar como Deus pode fazer na vida de alguém. E a importância de nós sermos honrados por Deus é algo que nós vimos todos os dias. Pergunte para você mesmo: quem era você? Onde você andava? Com quem você participava? O que você fazia? Muitas vezes temos até vergonha do nosso passado, coisas que praticávamos e olhamos hoje e dissemos assim: meu Deus, misericórdia. E até mesmo hoje é possível que alguém se envergonhe de um dia da sua vida, de um momento de raiva, de ira, de contenda, porque você por muitas vezes é pego de surpresa. E nós vemos pessoas que, por não obedecerem a palavra de Deus, acabam se transtornando. E Saul, esse homem honrado por Deus, ele recebe uma ordem simples: destruir os amalequitas e tudo o que havia naquela cidade. Essa ordem veio por quê? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, esse povo, ele bloqueou, guerreou contra o povo de Deus. Sem o povo de Deus ter feito nada, eles tentaram impedir a caminhada do povo de Israel, e esse povo ficou marcado. E agora Deus, na sua justiça, disse: chegou o momento de trazer o juízo sobre esse povo. E diz: olha, Saul, tu vai lá e destrói todas as coisas. Amado irmão, a nossa vida se baseia justamente em ouvir a voz de Deus. Parece que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, ou ouvimos a voz de Deus de forma distorcida, ou pela metade. É como alguém que sai da frente do espelho e já sabe, não sabe se já está penteado ou despenteado, porque nós não atentamos para a palavra de Deus. O salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em outra passagem ele disse que ele tinha prazer na lei do Senhor e meditava nela de dia e de noite. E Deus disse para Josué, antes de ele entrar na terra prometida, disse: olha, Josué, tem cuidado tão somente de obedecer a minha lei, a minha palavra. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas segue a palavra como deve. E ainda mais, inculca na cabeça das crianças, quer andando, quer parado, inculca
quer dizer, coloca na cabeça a minha palavra. Porque se tu tiveres a minha palavra no teu coração, tu tens a vitória garantida. João diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Olha a condicional: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, podereis pedir qualquer coisa e nada lhe será oculto. Irmão, isso é um princípio. Princípios são coisas que, se você segue, Deus honra. E muitas vezes eu e você passamos por dificuldade porque não colocamos a palavra de Deus em prática. Ouvimos, mas não conseguimos colocar ela em prática. E o conhecimento sem a prática não tem valor. Se você aprender qualquer coisa na sua vida e não praticar, esse conhecimento é inútil. Se alguém lhe passar uma receita de um bolo, de uma comida, e você não fizer ela no mesmo dia, ou de forma mais rápida, daqui mais um pouco você já nem se lembra mais. Agora, quanto mais você fizer essa receita, mais fácil ela se torna. Não que ela fique mais fácil, mas você adquire mais habilidade para fazer. Não é isso? Quando você inicia uma nova carreira, quando você inicia uma nova jornada, parece difícil as coisas, uma nova profissão, mas com o passar do tempo, você cria habilidade e se torna fácil. Por quê? Porque você adquiriu conhecimento e habilidades. E na palavra de Deus a mesma coisa. Sofremos muitas vezes porque não obedecemos a Deus. Fizemos os nossos familiares sofrer porque não obedecemos ao Senhor. E muitas vezes queremos exigir de Deus algo que Ele não pode fazer porque Ele irá contra a sua própria palavra. E estamos fora do caminho e desejamos que Deus nos abençoe. É como alguém que pega uma camisa de botão e começa abotoando errado. As casas fecham, mas no final não está de acordo. Saúl disse: eu cumpri aquilo que Deus me determinou. E se você observar no capítulo 15, versículo 12, diz que esse homem, Saúl, depois de ter cumprido pela metade aquilo que Deus havia falado, ele fez algo que é próprio do ser humano. Ele fez o quê? Um monumento para si próprio. Depois de pelejar e Deus dar vitória, ele subiu ao Carmelo e fez para si um monumento, como querendo dizer: eu venci, eu ganhei, está aqui a minha honra. Amados irmãos, Deus jamais divide a sua honra com o homem. Aquilo que é de Deus é de Deus. E esse homem, apesar de ter sido um homem comum e insignificante, hoje, quando ele chegou a uma certa estatura dada por Deus, ele se esquece de onde veio e ele começa a se achar superior aos demais e quer honrar o seu nome ao invés de honrar o nome do Senhor. É uma dificuldade para nós seres humanos, que muitas vezes, quando queremos fazer algo para Deus, queremos fazer para Deus, mas também queremos evidenciar para os homens. Se nós não cuidarmos, nós queremos que o nosso nome fique gravado no cartaz, queremos que o nosso nome seja motivo de autógrafo, queremos muitas vezes ser importante, conhecidos, mas estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes estamos pregando a palavra de Deus, mas o nosso cachê se torna alto, porque nós nos tornamos mais conhecidos. E agora, para mim pregar em uma igreja ou em um local, o preço já é diferente, porque eu sou conhecido. Se eu preguei num lugar que tem muitas pessoas, talvez não queira pregar num lugar que tenha poucas pessoas. E aí eu estou cobrando 3, 4, 5, um valor exorbitante, e quando eu pego a tribuna eu vou dizer: estou fazendo a obra de Deus, mas eu estou ganhando para isso. É uma profissão. Estou fazendo um monumento para mim, e posso me utilizar disso para me candidatar a um posto, porque já sou conhecido, e corremos o risco de tirar a nossa própria salvação. Tem coisas que Deus deixa o homem fazer.
Deus não intervém, permite. E lá na frente, quando chega o dia da vinda do Senhor, Ele disse: vinde benditos de meu Pai. E alguém diz: mas eu preguei, eu cantei, eu ajudei. E o Senhor disse: mas eu não te conheço. Porque quando fazias, não fazias para mim, fazias para o Paulo, fazias para o João. É desse jeito. Quando doavas uma cesta básica, fazias questão de toda a igreja saber. Quando dava oferta, tu tirava o dinheiro e botava na frente de todo mundo. Porque quando servimos a Deus, não nos importamos que o nosso nome não apareça. João, o evangelista, disse que para aqueles que vieram dizer: olha, João, é o seguinte, tu fizesse o teu nome, tivesse popularidade, mas agora chegou um, e ele chegou assim de forma rápida, e o seu ministério tem crescido muito, e ele tem tirado até os seus discípulos. São os mensageiros que não são aqueles que apaziguam, né? São aqueles que querem ver o fogo pegar. Mas João tinha o coração em Deus e disse: olha, eu vim para esse propósito. O propósito meu na terra foi abrir o caminho, mostrar a salvação em Jesus. E eu espero que ele cresça e eu diminua, porque o coração dele estava em fazer a vontade de Deus. Porque há muitas pessoas que passam na terra, fazem obras maravilhosas e não aparecem. Eu pergunto para você, Enoque, qual foi o milagre que Enoque fez? O que Enoque marcou aqui na terra? Qual foi o milagre que ele operou? A Bíblia não relata nenhum, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus se agradou tanto desse homem que não permitiu que ele morresse, mas arrebatou ele de forma maravilhosa. João Batista também não fez milagre algum, mas a Bíblia diz que não houve homem na terra mais honrado do que João Batista. Não houve profeta, não houve ninguém maior que João Batista. E João Batista nunca operou um milagre, mas ele fez a vontade de Deus. Aleluia. 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 O Senhor nos chama não para sermos conhecidos dos homens, mas para sermos conhecidos dele. O que importa é eu e você termos essa marca, a marca de Deus, para que naquele dia ele diga: eu te conheço, eu te conheço. É o mais importante. Talvez nunca ninguém vai ouvir o teu nome, talvez o teu nome nunca aparecerá num cartaz, mas o teu nome estará escrito lá no livro da vida. Aleluia. Muitas pessoas não veem você orando pela madrugada, mas Deus está te ouvindo. Muitas vezes você está trabalhando, teu coração ferve de palavras boas, e você está ali em comunhão com Deus. Ninguém sabe, mas Deus o sabe. Quantas vezes você tira o pouco que você tem para ajudar alguém, mas ninguém nunca viu. Quantas vezes você para na estrada e dá uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Quantas vezes você abraça alguém desconhecido, e isso tem um efeito maravilhoso na vida daquela pessoa, e Deus está vendo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me deste roupa, estive lá preso e me visitaste. E nada disso aparece no púlpito de uma igreja, nada disso aparece num congresso, mas aparece na eternidade. Aleluia. Aleluia. Servir a Deus é servir de coração. Por isso a Bíblia diz: de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Isso quer dizer por completo. Esse homem chamado Saul, ele disse para Samuel: olha, eu temi o povo, e o povo é que foi lá e recolheu e reservou essa parte. Mas tem um propósito bom: nós vamos adorar a Deus e vamos sacrificar ao Senhor. Amados irmãos, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do teu dinheiro, da tua riqueza, que na realidade não é tua. Nada te pertence, nada me pertence. Se temos alguma coisa, é pela misericórdia de Deus. E tudo isso que temos também é como um castelo de areia. No mesmo momento que você tem, pode deixar de ter. Eu conheci muitas pessoas que cresceram materialmente, mas não tiveram estrutura espiritual para isso. Famílias se destruíram. Pessoas que tinham muito dinheiro
mas chegou a enfermidade e o dinheiro não foi a solução para a sua enfermidade. Então por isso nós devemos nos apegar em Deus. E quando esse homem diz assim: eu temia o povo, por isso não executei a obra completa. Aleluia. É um perigo quando nós tememos mais ao homem do que a Deus. Jesus certa feita disse: olha, vocês devem temer a mim, ou temer a Deus, que tem o poder de destruir o corpo e lançá-lo no inferno. O homem pode até matar essa carne, pode até destruir alguns planos que parecem ser seus, mas jamais poderão tocar na tua alma. Aleluia. Aleluia. Oh, Shalva Surianda Candera Balaia. Na realidade, nós permitimos muitas vezes as pessoas nos ferir. Na realidade, muitas vezes nós permitimos que as pessoas nos magoem, porque se nós começarmos a olhar para Deus, vamos ver que nosso coração pertence a Ele, e tudo que nós ouvimos só aceitamos se queremos. Se alguém te chamar de desonesto, se alguém chamar você de uma pessoa caluniosa, ou de alguma coisa que você não é, você está enquadrado na palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que forem perseguidos e caluniados por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai, porque grande será o vosso galardão no céu, porque assim fizeram comigo e farão com aqueles que me seguem. É um problema quando nós somos aplaudidos demais, quando somos honrados demais, quando todo mundo fala bem de nós. Alguma coisa há de errado, porque quando você ama a palavra de Deus, e a palavra de Deus habita na tua vida, você entra em contrariedade com esse mundo. Não tem como. Aleluia. Em algum momento da vida você vai entrar em choque com alguém, porque a palavra que habita em você é luz, e as pessoas que estão do teu lado muitas vezes estão nas trevas, e há um choque quando a tua vida de santidade está do lado da vida de pecado. Agora, quando você vai a um local e se torna igual àquele local, você está fazendo a vontade de Deus pela metade. Aleluia. Você teme aos homens. Quantas pessoas, muitas vezes cristãos, têm vergonha de orar em local público? Estão num restaurante, estão pagando a sua comida, estão sentados naquele local e têm vergonha de agradecer a Deus, porque estão diante de ímpios. Mas dentro da casa de Deus, oramos com palavras lindas e maravilhosas. Aleluia. E nos esquecemos que Deus está em todos os lugares. Glória a Deus. Deus é Espírito, e importa que adoremos em Espírito. Amado irmão, não podemos ter vergonha do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando você ora no local público de forma honrosa, as pessoas te observam e veem que há uma diferença. Glória a Deus. Quando você está na tua empresa e você não mente, quando você está na sua empresa e não vive com chocarrice e não tem palavras torpes no teu lábio, quando você honra a tua esposa fora do lar, quando você honra o seu esposo fora do lar, obedecendo a palavra de Deus, os olhos do Senhor estão sobre ti, e os olhos do mundo estão sobre ti também, porque para isso viemos como sal da terra e como luz do mundo. Aleluia. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Perdemos uma grande oportunidade. Quando Pilatos estava com a oportunidade de marcar a sua vida nessa terra, ele disse: olha, eu na realidade não quero matar Jesus, mas o povo quer. Mas quem estava diante do povo era ele. Ele poderia perder o cargo de governador, ele poderia até ser envergonhado diante dos homens, mas teria o seu nome honrado no céu. Muitas vezes o homem, para não perder um bom negócio, acaba mentindo e desobedecendo a Deus. Muitas vezes, para fechar o negócio, ele omite a verdade, pensando que isso é lucro, mas Deus está vendo. Aleluia. A obediência é algo tremendo, porque vai além das paredes de uma igreja, vai além de tudo, ela está dentro de você. O Espírito Santo que habita na vida do ser humano não lhe permite avançar, porque ele sente a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que muitos de vocês perderam já negócios porque falaram a verdade.
Muitas vezes até perderam certas amizades, porque tiveram que falar a verdade. Bem entendido, quando falamos a verdade, falamos com amor. Não podemos falar a verdade sem amor. Aleluia. Nós não somos justiceiros, porque muitas pessoas usam-se da verdade para ofender o seu semelhante. E a verdade não veio para matar ninguém, ela veio para libertar. Glória a Deus. Devemos falar do amor de Deus, a verdade do Senhor, mas sempre com amor e misericórdia, porque nós também recebemos a misericórdia de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Há momentos na nossa vida que nós erramos e erramos feio. E aí a misericórdia do Senhor é a nossa redenção. Então Saul temeu ao homem e não temeu a Deus. E por isso desobedeceu e perdeu a oportunidade de marcar a sua vida na terra. Amados irmãos, Samuel orou a noite toda para que Deus mudasse, para que Deus viesse a transformar essa situação, mas não teve jeito. Deus disse: não, já rejeitei, não quero mais ele no cargo, não quero mais nessa posição. Mas irmãos, a verdade é essa: muitas vezes você só tem uma oportunidade para acertar. Eu ouvi um testemunho, uma ilustração de um patrão que chamou o seu empregado, talvez alguns irmãos já ouviram, e disse: olha, eu preciso de um encarregado, e eu estou com uma situação aqui que eu preciso fazer um arranjo aqui. Eu tenho uma nota fiscal e eu preciso colocar a menos para justificar. E falou para o empregado: você concorda em nós fazer esse ajuste? Eu vou te colocar como encarregado. Ele disse: olha, infelizmente não dá. Vai contra os meus princípios. Se nós estamos colocando na nota 10, tem que ter 10, não pode ter só 8. E falando isso para o dono da empresa. E o dono da empresa que estava pedindo para ele, ele disse: olha, não dá. Então eu não posso te dar o cargo. Esse não tem problema. E eu vou ter que te desempregar. Não tem problema. E quando ele estava saindo, o patrão disse: volta aqui. Você é o homem certo para o cargo. Eu queria ver na tua vida se havia fidelidade. Aleluia. Muitas vezes a grande oportunidade de mostrar a tua fidelidade é no momento da prova, é no momento da dificuldade, quando você depende de Deus. E muitas vezes você quer resolver os problemas com a tua própria mão e desobedece à voz de Deus. Amados irmãos, Deus pede coisas que parecem impossível, mas se você crer na palavra dele, tudo vai acontecer. Oh, glória. Veja, não é? Faz um barco, mas para que barco? Estamos numa região seca, nunca choveu. Como vou fazer? São perguntas que vêm ao teu coração. Você está numa situação difícil e às vezes Deus pede para te fazer uma coisa que parece impossível, mas sempre que Deus te manda fazer algo, faça. Aleluia. E lá no final vai dar certo. Parece a coisa mais doida, mais louca, mas vai dar certo. Veja, Jesus disse para Pedro: Pedro, é o seguinte, eu preciso do teu barco. Capítulo 5 de Lucas. Pedro vai e empresta o barco. Jesus prega e diz: agora vamos ao mar e vamos pescar. Esse Pedro disse: olha, o senhor é pescador. Não disse isso, mas talvez pensou: o senhor é pescador, o senhor é pregador, mas eu sou pescador profissional. E eu pesquei a noite toda e não peguei nada. E a pesca se dava sempre em águas rasas, não em águas profundas, e era de noite, não de dia. Mas ele disse: segundo a tua palavra eu vou, Senhor. E Deus honrou. A pesca foi tão grande que Pedro disse: não é possível, o Senhor se aparta de mim porque eu sou pecador. Isso eu nunca vi na vida. Mas ele obedeceu a palavra de Deus. Antes de receber, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Quando Deus te manda, vai dar certo. Se Deus te tocar no teu coração para fazer alguma coisa, faça. Não faça pela metade. Se é para você contribuir, contribua com aquilo que Deus colocou no teu coração. Se é para te visitar alguém, faça. Não mande alguém.
Se é para você fazer alguma coisa, não pague para alguém fazer, porque Deus quer que a tua vida seja honrada. Aleluia. O nome do Senhor quer ser glorificado na tua vida, e muitas vezes queremos terceirizar a obra de Deus. Eu não vou para a missão, mas eu pago o missionário. Não, Deus quer que você seja um missionário. Deus quer que você visite aquele pobre e leve você mesmo a comida. Não para, não dê uma cesta básica para alguém levar. Leve você. Faça você. Aleluia. Então a obediência é um princípio. E quando nós vemos aqui para finalizar, olhamos aqui, esse homem diante de Saul diz: olha, Senhor, eu na realidade cumpri a tua palavra, e eu ainda tenho até ovelhas e gado para oferecer a Deus. E aí onde vem a mensagem de Samuel apareceu, uma mensagem triste, Glória a Deus. uma mensagem lastimável. Ele disse: olha, Deus falou comigo nessa noite dizendo: fosse rejeitado. Amado irmão, é triste a desobediência, mas a obediência é prazerosa. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas sim em que se obedeça a sua palavra. Aleluia. Quantas pessoas oram demais, jejuam demais, não perdem culto, mas não obedecem a palavra de Deus. Orar, jejuar é ótimo, é importante. Não perder reunião é importante, mas obedecer é muito melhor. Aleluia. Não é isso? Às vezes nós ouvimos assim: mas aquele que lá é cristão, aquela é cristã, se for para ser igual a ele, nunca, jamais. Eu não vou na igreja daquele fulano de tal. Mas quando você serve ao Senhor de coração, você jejua, você ora, você vem ao culto e Deus te abençoa. Amém? Que a bênção de Deus possa estar sobre a minha vida e a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa nos instruir para não perdermos o nosso tempo, porque Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, homens e mulheres insignificantes, e hoje nós somos embaixadores de Deus na terra. Glória a Deus. Amém? Não tem palavras, porque hoje, para você falar com uma pessoa importante como o presidente da república, como o embaixador, você não consegue falar. Se você consegue, porque tem influência, mas é raro. Quem consegue falar com o Papa? Poucas pessoas. Mas quem consegue falar com Deus? Aleluia. Seus filhos. Todos os dias, toda hora. Há uma porta aberta. Aleluia. Para eu e você desfrutarmos dessa riqueza, de falarmos com o Criador dos céus e da terra, aquele que te ama e me ama. E o mais importante, Ele deseja abençoar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Você tem uma grande ferramenta nas tuas mãos, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar a vida da humanidade. Deus te tirou do pecado para fazer de você luz, para fazer de você sal, para fazer você um representante dele na terra. Honre esse nome. Aonde você for, honre esse nome. Seja dentro de casa, fora de casa, seja no teu estado, fora do teu estado, mas sempre lembre: sou um filho de Deus, sou um servo do Senhor, e aonde pisar a planta do vosso pé, ali será vosso. Sadiqa Manachara. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade e agradeço ao Senhor Jesus. Aleluia.